Trajetória com propósito. Talk show com Miriam Zaccarelli na internet. Uma conversa leve, recheada de conteúdo, com foco no sucesso em sua trajetória com propósito. Começa agora, aqui no portal rmsnews.com.br. Trajetória com propósito, com Miriam Zaccarelli. Olá, eu sou Miriam Zaccarelli. Sejam bem-vindos a mais um talk show do projeto Trajetória com Propósito. Estaremos ao vivo todas as quartas-feiras, às 21 horas, pelo portal rmsnews.com.br e pelas redes sociais, o Facebook e o YouTube. Recebemos aqui convidados que vão compartilhar as suas experiências e desafios e que realmente vivem o seu propósito de vida. Esperamos que sirvam de inspiração para você encontrar o seu propósito de vida ou, quem sabe, dar um novo significado a ele. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial e eu tenho certeza que em algum momento ele ajudou você que é empreendedor para se capacitar, para abrir uma empresa, e vocês vão reconhecer rapidamente. É o Alexandre Martins. O Alexandre Martins é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Sorocaba, é pós-graduado em Gestão de Projetos pela CEPAL, que é a Comissão Econômica para Desenvolvimento da América Latina, em Comércio Exterior pela UCB, Universidade Católica de Brasília, em Gestão Empresarial pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, com várias capacitações complementares na Fundação Dom Cabral, na USP, na FGV, na Franklin Covey, entre outros. E o Alexandre atua no SEBRAE desde 1998. Em 2002, ele liderou a gestão de projetos de arranjos produtivos locais. E a partir de 2019, ele vem atuando como gerente regional do SEBRAE, especialmente em Sorocaba, desde 2016. Paralelamente, também atuou como coordenador e professor no curso de Administração de Empresas da Unip. Muito bem-vindo, querido Alexandre Martins. É uma satisfação estar aqui com você. Eu agradeço muito você participar com a gente, que eu tenho certeza que vai poder contribuir em muito com a nossa missão, que é divulgar, né, e difundir o propósito de vida. Boa noite, Miriam. Que alegria, que satisfação poder estar com você aqui nesse seu programa maravilhoso, né, que traz aí uma contribuição, uma mensagem sempre muito calorosa, e a gente sabe que essas mensagens, né, mudam a vida das pessoas. Então, fiquei muito feliz com o convite e estou aqui ansioso para atender a sua expectativa, atender a expectativa dos seus telespectadores, dos seus seguidores, mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito prazerosa, muito gostosa, e a gente vai sair daqui leve, né, que é o propósito do seu programa. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Alexandre, para começar, conta para a gente qual a sua definição para propósito. Legal, bacana. Bom, o que eu acredito, né? O propósito, né? Muitas pessoas às vezes têm dificuldade de estar encontrando o seu propósito, e na verdade o propósito é algo que vem de dentro para fora. Então é muito importante, né, esse olhar para dentro, para a gente entender aquilo que faz sentido, aquilo que te move, aquilo que faz o seu coração bater mais forte. Então, quando você olha para dentro, né, você enxerga, né, aquilo que te motiva a fazer sempre algo a mais, que te permite fazer as coisas com naturalidade, com leveza, que te traz um prazer, uma emoção especial. E muitas vezes, né, parece algo simples, mas hoje, né, a gente vive uma vida tão agitada que às vezes a gente se vê sempre envolvido com tarefas, e muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, de olhar para dentro para poder entender o seu propósito. Então, o propósito, na minha definição, eu diria que
é algo que vem de dentro para fora, algo que vem do coração e que te dá prazer em fazer as coisas, né? E eu acredito também que às vezes a pessoa fica procurando um grande propósito, né? Que eu acredito que seja uma utopia. Alguns encontram facilmente um grande propósito, mas eu diria que o grande barato dessa vida para a gente ser feliz é você encontrar muitos propósitos, né? O propósito de você buscar um novo conhecimento, o propósito de você ajudar uma pessoa, o propósito de você cuidar da sua saúde, o propósito de você mudar o seu visual, né? O seu corte de cabelo. Então, é importante que as pessoas exercitem, né, a sua habilidade de encontrar propósito. E quando a pessoa passa a fazer isso com naturalidade, ela passa a ser mais feliz, mais leve, né? Ela sempre agrega na vida das pessoas, porque ela faz sempre com uma motivação de dentro para fora. Alexandre, a gente sabe que o empreendedorismo é a capacidade de idealizar, coordenar novos negócios que envolvem inovação e riscos. Como você encontrou o propósito de ser um empreendedor? Bacana. Bom, aí eu volto alguns Peguei na veia agora, hein? Pegou. Mas é muito bacana, porque assim, eu gosto de falar, isso está muito na minha história de vida, né? Meu pai, né? Pai e mãe, ambos sorocabanos, né? Essa terra aqui que eu amo demais, e nasci, cresci, aprendi demais, saí, voltei, mas enfim, meu pai, né, como muitos sorocabanos, trabalhou na fábrica da Cianet, estudou até a 4ª série apenas, ficou um tempo lá, e um pouco antes de se casar, já conhecia minha mãe, estavam namorando, noivando, e ele decidiu largar o emprego, né? Isso lá na década de 60, mais ou menos, resolveu largar o emprego, 60 ou 70, não vou lembrar exatamente a data aqui, e resolveu largar o emprego para empreender. E ele, naquela época, ele montou uma oficina, né, de funilaria e pintura, e de lá para cá, ele sempre foi empreendendo. Então, eu desde que nasci, né, lá em 1973, sempre estive, né, acompanhando, né, quando criança, brincando no meio do trabalho, e depois, lá com os meus 13 anos de idade, já participando, né, de alguma forma, mesmo ainda como criança, né, 13, 14 anos, uma criança ainda, brincando, mas sempre dentro dos negócios do meu pai. E, paralelo a isso, né, minha mãe professora, né, diretora de escola, né, durante a trajetória dela. Então, quando eu estava lá, né, atrapalhando meu pai, eu estava na escola, se não estudando, né, atrapalhando minha mãe, na verdade, brincando na escola. Então, eu tive esses dois contrapontos. E aí, quando eu já um pouco mais adolescente, 15 anos, comecei a assumir responsabilidades no negócio do meu pai. E aí começa, né? A gente começa a crescer, você a vida toda estudou em colégio público, aí você vai para o colegial, você precisa, né, de uma formação um pouco melhor, precisa ir para uma escola particular, e aí precisa trabalhar, precisa ajudar a aumentar a renda. E aí eu entrei de cabeça no negócio do meu pai e começar a entender tudo aquilo, começar a ajudá-lo, e efetivamente a gente conseguiu avançar. Meu pai migrou por alguns negócios, mas enfim, nesta fase, eu comecei arrumando a prateleira da loja, né? A gente, nessa época, meu pai tinha uma loja que vendia peças para moto e tínhamos oficina. E aí eu comecei, né, a ajudar, comecei a fazer serviço de banco, organização, né? Senso de organização. Comecei a fazer serviço de banco, depois passei a atender clientes, comecei a pegar os serviços que entravam na oficina, né? Você tinha que minimamente conversar com o dono para entender os problemas e efetivamente depois passar para o mecânico. E depois eu fui, né, ajudando na questão das compras, né, das peças, reposição de estoque, planejamento financeiro.
Aí eu entrei na faculdade nessa época, né? Fui fazer administração e comecei a aprender um monte de coisa bacana e comecei a levar também para o negócio do meu pai. Aí nós montamos uma segunda loja com uma segunda oficina, e aquilo foi ganhando, né? Foi crescendo, né? E foi ganhando sentido. E eu fui aprendendo muito, porque aquilo que eu aprendia na faculdade eu podia aplicar lá dentro até certo ponto. Tá? Uhum. Até que chegou um determinado dia, Miriam, que minha mãe chegou e num final de semana eu e meu pai conversávamos sobre o futuro do negócio e eu quase para me formar, querendo fazer um monte de coisa, e o meu pai já, né, com idade um pouco mais avançada, meu pai falou, não quero mais que mexa, eu quero que fique desse jeito, né? Eu quero fechar o empreendimento 6 horas da tarde e eu quero pescar, né? E, enfim, e minha mãe, né, essa conversa que a gente teve foi um pouco mais acalorada, né? Porque eu queria fazer 1001 coisas, né? Saindo da faculdade cheio de ideias, e aí minha mãe me deu um cutucão e falou assim, Alexandre, você sabe o quanto que eu e o seu pai temos de gratidão, de reconhecimento, o quanto que você contribuiu e ajudou no crescimento, né, da empresa da família. Mas você nunca pode se esquecer de um detalhe, né? Quem começou tudo isso foi o seu pai. E aí ela terminou me dizendo assim, eu espero que você entenda o recado, né? E aí, Miriam, aquilo para mim acabou no final de semana. Eu falei, puxa vida, o que minha mãe quis me dizer? Que o negócio, quem começou era do meu pai, né? Era o meu pai. E aí eu percebi que naquelas entrelinhas, né, aquele recado que ela me deu, primeiro, que aquela conversa acalorada, né, não fazia bem para a família, né? Discussões de trabalho, em casa, aquilo não estava legal, mas que, enfim, que eu precisava encontrar o meu caminho, que eu precisasse, talvez o toque que ela me deu, que eu precisasse encontrar o meu propósito. E nessa minha jornada... É a virada de chave aí, né? Foi a virada de chave. Você acredita que quando eu já estava trabalhando com meu pai, eu pensava nem em fazer o ensino superior, porque eu acreditava que eu poderia viver daquele negócio. E aí, enfim, mãe, diretora, professora, vai estudar. Estudei e lá eu descobri que eu podia muito mais, né? Que a partir do conhecimento, a partir, né, da troca de experiências, porque a gente troca muito dentro da faculdade, né? A gente troca muito quando vai para um curso, para uma capacitação, a gente conhece pessoas novas. E isso foi uma das grandes viradas, e aí eu aprendi muito, apliquei muito, e quando minha mãe falou isso, foi um período sabático de reflexão para tentar digerir e entender tudo isso. E, enfim, se o negócio era do meu pai, né, e ele estava, né, de uma forma que para ele estava ótimo, e eu queria fazer coisas, eu falei, puxa vida, né? Algo que era óbvio, eu demorei para entender que eu precisava seguir o meu caminho, né? Que eu precisava encontrar a minha jornada, que eu precisava encontrar a minha estrada. E aí, nesse um mês de reflexão, coisas que me passaram à mente que está claro até hoje, né? Como a gente teve muito sucesso, né, com as lojas, e os vizinhos também, comerciantes, prestadores de serviço, conversavam muito, né, comigo, com meu pai. Passou a ser o mentor. Exatamente. Nos dias de hoje, a gente fala do mentor. E aí eles me cutucavam, me perguntavam, e eu sempre dava dicas. Eu falava, olha, eu acho que você precisa melhorar a fachada, a sua vitrine não está legal. Outro dia eu vim perguntar que o atendimento não estava bacana. Precisa fazer uma promoção. Precisa trocar esse toldo que está feio. O preço, já reparou o preço? Porque eu vou na cidade fazer serviço de banco, o preço seu tá meio salgado. Será que você está comprando bem? Será que você precisa buscar novos fornecedores? E eram coisas que eu aplicava na empresa do meu pai. E aquilo tinha também um pouco da veia da minha mãe, professora, diretora de escola. Falei, puxa vida, eu acho que aprendi um pouquinho de gestão de micro e pequena empresa.
estou estudando administração, tá? E é preciso buscar o meu caminho. E naquele momento caiu uma grande ficha e eu decidi, né, sair, né, da saia do pai e da mãe, literalmente, e falei, eu vou buscar o meu caminho. E aí, pela primeira vez, eu estava já com uns 22 anos de idade, 23, eu fui fazer o meu primeiro currículo, né, e buscar um trabalho. Né? Mas o que eu fui buscar? Eu fui buscar aquilo que já fazia sentido para mim, que estava se mostrando que era o meu propósito, que era ensinar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a terem sucesso com os seus negócios. Né? E aí eu comecei a procurar Ernst Young, né? Outras empresas de consultoria, participei de vários programas de trainee e efetivamente me lembro como se fosse hoje, um anúncio do nosso querido jornal Cruzeiro do Sul, aqui de Sorocaba. Naquela época, né, os anúncios de emprego vinham no jornal e vinha assim, empresa de consultoria contrata. E aquela época, Miriam, que a gente levava o currículo, né, lá na Rua São Bento, tá, naquele prédio, né, no finalzinho, quase já na Rua 15, levei o currículo e acabei fazendo o processo seletivo do Sebrae. Outra história, hein? Me formei em 97, em 98 entrei no Sebrae e eu estou até hoje no Sebrae, né, fazendo isso que me dá muita satisfação, me dá muita alegria, que é conhecer pessoas, quer trocar experiências, quer falar de gestão de negócios, quer pensar em políticas públicas para melhorar que é o seu propósito de verdade, né? É o meu propósito, né? Ajudar, ensinar as pessoas, né? Trocar experiências, enfim. É o que me dá muita alegria de poder fazer todos os dias há mais de 23 anos. Alexandre, os microempreendedores assumem um papel importante para as economias locais e regionais. Contudo, estes empreendedores costumam encontrar dificuldades para sobreviver no mercado e alcançar um bom desempenho econômico. Alguns estudos realizados, e você sabe muito bem disso, que você trabalha aí com os indicadores, eles apontam que 24% das microempresas fecham com menos de 2 anos de existência e que chegam a 50%, outras com menos, elas chegam a 50% com menos ainda de 5 anos, não é? E o que você acha que falta nesses empreendedores que não conseguem passar aí de 2 anos e fecham e perdem o que tem? Porque não tem recursos próprios, porque não se preparam, porque não tem gestão? O que você acha, que você com a sua experiência? Ou porque falta propósito de verdade? Olha, eu diria que, sem sombra de dúvida, um dos itens é falta de propósito. Muitas vezes a pessoa, e é uma realidade, infelizmente, do nosso país, as pessoas acabam iniciando, né, um negócio por necessidade. Que não tem problema nenhum começar um negócio por necessidade, mas muitas vezes a expectativa de resultado rápido, né, muitas vezes faz com que o negócio não sobreviva. Por quê? Acontece um dos erros mais comuns, que é a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica, né? Então, esse é um conceito muito simples, mas eu diria que pouco conhecido pelos brasileiros. Então, conta bancária de um mistura com o outro, né? Exatamente. Então, não há distinção entre as contas da casa e as contas da empresa. Então, muitas vezes, né, o empreendedor lá, ele realizou um serviço, recebeu por aquele serviço, ele já pega o final de semana, ele já vai para o supermercado, faz uma compra, né, maior do que aquele está acostumado, né, já compra uma picanha, uma cerveja, já faz um churrasco, né? Até fora do padrão de vida normal, né, deles, da pessoa. Exatamente. Né? Então, ele deveria estar pensando na continuidade do negócio. E aí falta a formação, né? Falta conhecimento. A gente vê que um dos maiores problemas é a parte financeira, não só pela mistura das contas da casa com as contas da empresa, mas também
por não saber formar o preço, por exemplo, né? Que é algo bastante importante para a empresa poder manter a sua margem de lucro, né? Muitas vezes aí entra a importância da capacitação, não é? Da capacitação. Muitas vezes o empreendedor fala, mas eu comprei este lápis por R$1, estou vendendo por 2, estou ganhando 100%, né? E aí a gente já vê que falta conhecimento, né? Porque se de fato ele for colocar, né, os custos fixos dele, né, ele muitas vezes ele paga um aluguel, ele tem conta de água, ele tem conta de luz, ele tem o celular da empresa, ele tem funcionário. Então você tem custos fixos, né, que ficam com uma parte, né, do lucro desse lápis que foi vendido. E você tem os custos variáveis que estão relacionados, né, principalmente à reposição do estoque. Então são coisas que a gente muitas vezes não aprende, né? Aí entra na estatística dos 24% que acabam os negócios, né? Exatamente. Então, a gente vê que esta falta de preparo, né, é um dos maiores motivos e muitas vezes, né, a gente percebe isso claramente no Sebrae, quando as pessoas procuram o Sebrae, muitas vezes já é tarde. E aí eu, né, com todo respeito, mas a gente brinca que nesse momento a gente tira o crachá do Sebrae e a gente põe a batina, né, para poder dar extrema-unção. Por quê? Muitas vezes, quando o empreendedor chega lá, o negócio já morreu. Não tem mais como salvar. Por quê? Ele já se encontra com muitas dívidas no banco, com agiotas, com familiares, né? Então, muitas vezes é difícil, né? A água, a gente brinca, né? Fala que a água está nas costas, nas costas, né? Mas muitas vezes a gente pega as pessoas lá com a água na testa, né? Ou seja, já não está nem conseguindo respirar mais. Não tem mais impulso para deixar o nariz de fora, né? Exato. E essa pandemia, como é que você viu isso aí? Como é que você acha que viu como oportunidade para quem realmente conseguiu sobreviver, teve algumas ideias novas e sempre dentro do propósito, evidentemente, dos seus valores e dos seus princípios, mas eu acho que essa pandemia, para alguns, ela conseguiu abrir os olhos para oportunidades novas também, você não acha, Alexandre? Eu acho, né? Às vezes a gente fica até desconfortável de encontrar pontos positivos da pandemia, até porque a gente sabe do impacto disso não só no Brasil, mas no mundo, né? Muitas pessoas queridas, familiares, né? Nós perdemos. Então, eu acho que fica um grande aprendizado para todos nós, né? Em relação a tudo isso. Eu acho que fica a saudade da perda. Mas, quando a gente olha para essa questão mais empresarial, para essa questão de negócio, uma das coisas que ficou muito clara, né, que uma transformação que vinha acontecendo de forma, eu diria que até lenta no nosso Brasil, que é a questão do digital, né? E a pandemia escancarou, derrubou todas as paredes, né, que existiam, portas, portões, né? E todo mundo teve que, de alguma forma, né, utilizar ao seu favor as redes sociais, né, as mídias digitais para fazer negócio, né? Talvez essa tenha sido a parte boa do distanciamento, né, da gente ter ficado em casa, né, trancado, isolado, da gente efetivamente aprender a usar, né, o digital como um canal de venda, né? Então, a gente vê muitas histórias de gente que deu certo, que aprendeu a vender pelo Facebook, aprendeu a fazer negócio pelo Instagram, pelo Facebook. Então, a gente vê que a internet, né, ela é muito democrática. Nesse sentido que eu falei, a oportunidade para quem realmente quis fazer alguma coisa nova, quem tem o espírito empreendedor e que tinha, né, o propósito de vida definido, eu acho que não foi tão difícil como para aquelas pessoas que se acomodam e que não vê muito sentido nas coisas, não tem aquele espírito empreendedor, não quer arriscar, né? Eu acho que foi aí um divisor de águas, não é? Exatamente, um grande divisor de água, né? E aí
muitos sonhos ficaram pelo caminho, muita gente, né, iniciou seu sonho nesse momento, né? Então, nós no Sebrae tivemos um aumento expressivo, né, de pessoas procurando, né, informação, conhecimento para abrir o seu negócio. Isso é a parte positiva de ver que as pessoas estão buscando conhecimento. Outra questão muito importante, né, dado, né, super atual, nós saltamos só no município de Sorocaba de cerca de 32, 33 mil mês. É a primeira figura jurídica que aparece, né? A lei social de maior abrangência que o país já teve em toda a sua história. A gente fala de 1 ano e meio depois do início da pandemia, Sorocaba ultrapassou a casa dos 60 mil microempreendedores individuais. Você fala a cidade ou a região? A cidade, eu estou falando só de Sorocaba. Então, assim, quase que dobrou em cerca de 16 meses a quantidade de MEIs empreendendo. E eu falo isso porque, assim, o microempreendedor individual de hoje, Miriam, ele será a microempresa de amanhã. A microempresa de hoje é a empresa de pequeno porte, né, de amanhã. E a empresa de pequeno porte, né, de hoje é a grande empresa de amanhã. Então, né, a maioria das empresas começam pequena. Acho que buscar uma boa referência também é um ponto importante, né, para que a gente conseguir definir, né, o propósito de vida, não é? Exatamente. Uma referência, por que aquilo deu certo, como... eu não sei o que você acha, mas eu acho que a gente sempre deve buscar boas referências, não é? Para a gente constituir aí o nosso propósito. Sem sombra de dúvida, né? Muitas vezes você, né, se vê numa situação de buscar empreender, né, e muitas vezes sem ter uma ideia muito clara, né, e aí a gente vê muitas pistas importantes para a gente poder encontrar esse propósito, né? Muitas vezes o propósito está, muitas vezes, num hobby, num esporte que a gente pratica, algo que a gente gosta de ler, algo que a gente gosta de se informar, né? Tem gente que gosta muito de se arrumar, quer dizer, pode ser uma dica ir para a beleza, né? Enfim, eu acho que as coisas que trazem um prazer, uma satisfação, na minha humilde opinião, é um pontapé inicial para a gente pensar naquilo como um negócio, né? E a partir do momento, né, e eu gosto muito da sua fala, quando você fala de buscar uma referência, olhar para quem deu certo fazendo isso, né? Como que essa pessoa age no dia a dia, né? Quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes que essa pessoa toma no dia a dia, né? Porque hoje ela está tendo sucesso, né? Então, a gente, quando criança, né, a gente começa a aprender algo nessa vida pela observação, né? Então, é a forma natural. Aí vem os valores, né? Os valores e os princípios. Então, acho que é um conjunto, né? Exatamente. Olha, veja só que papo delicioso, que a gente já está acabando. Eu vou falar algumas palavras e gostaria que você, assim, tipo de um ping-pong, para ver o que você acha que isso tem a ver com o propósito. Por exemplo, inteligência emocional. Decisões certas. Gestão financeira. Prosperidade. Capacitação. Evolução. Transformação digital. Chegou para ficar. Resiliência. Sempre. Ótimo. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, porque o nosso programa já está acabando. Legal. Bom, vamos lá. Eu acredito que nessa vida, eu acho que tudo começa por você, então é preciso acreditar em você. Quando você acredita que é possível, o universo começa a conspirar a seu favor. Quando você acredita, a sua confiança cresce, né? E a confiança te permite ir mais longe, a confiança te permite se desafiar, a confiança te permite chegar em lugares que você nunca imaginou. Então, quando você confia em você, tudo fica mais fácil.
as distâncias se encurtam, as portas se abrem e você efetivamente atrai, né, coisas que vão te ajudar a chegar nos objetivos que você busca. Então, nunca deixe de acreditar em você. O primeiro passo é você acreditar em você para que as outras pessoas também acreditem nas suas ideias e nos seus sonhos. Alexandre Martins, olha, foi um grande prazer ter você com a gente. Muito obrigada por seu compartilhamento, né, dos seus desafios, das suas experiências. Parabéns por sua trajetória com propósito e com sucesso também. E muito obrigada mesmo e até a próxima. Obrigado, Miriam. Bom demais falar contigo, bom demais trabalhar com você quando a gente se encontra aí nos desafios, né, do Sebrae, das nossas prefeituras municipais. Parabéns pelo seu lindo projeto, pelo seu estudo, pelo livro. Fico muito feliz de estar podendo participar e trazer um pouquinho, dividir um pouquinho da minha experiência com você e com todas as pessoas queridas que acompanham o seu lindo trabalho. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Espero que o propósito tenha sido aí inspirador para você, né? Esse projeto Trajetória com Propósito tem essa missão de ajudar você a encontrar a definição do seu propósito ou, quem sabe, dar um novo significado para ele. Se você encontrar o seu propósito, certamente você vai viver feliz. Eu quero agradecer novamente ao nosso convidado, que tanto contribuiu para o nosso programa, para que os nossos seguidores se inspirem, não é? E também quero agradecer a equipe da RMS News, ao espaço do professor Cris, que é o mestre em voz. E lembrem-se, todas as quartas-feiras, às 21 horas, estaremos aqui ao vivo pelo portal rmsnews.com.br e pelas redes sociais do Facebook e YouTube. Se você gostou do nosso programa, das nossas dicas, dê um ok, curta e compartilhe. Até a próxima. O portal rmsnews.com.br apresentou Trajetória com Propósito, talk show com Miriam Zaccarelli na internet. Disponível nas redes sociais, YouTube e Facebook, do portal rmsnews.com.br. Também em podcast no Spotify e Google Podcast. Trajetória com Propósito.